Ed Ho Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, nós estamos aqui sem o nosso cameraman. Por isso que eu tô chegando agora, gente. Por isso que ele vem sempre ali. Mesmo que eu chego depois. escondidinho. Estamos aqui no Ed Ho Podcast com a super honra. E essa é uma honra especial. Estamos aqui com Igor Herbert. Ó, o nome. Igor Herbert. Professor de artes cênicas. Sonoplasta, iluminador. E o que mais, Herbert? O que mais você? Tá fazendo o que mais? Seleção de atores, atuação, faz contação de história, olha lá. Às vezes trabalho como filho de TI, mas isso é outra história. que você aqui é capaz de contar pra nós. Essa é outra história também. Mas, Ed Ho, muito obrigado pelo convite. Foi inesperado, assim. Me convidou faz o quê? 5 dias? Foi isso? Você não quer participar de podcast? Sim. Vamos lá. Falei, por que não? Por que não? Vamos lá. Sem titubear. Assim como cara, nasceu assim, o Ed Ho, né? O Ed Ho nasceu assim, né? O Ed Ho nasceu Vamos assim. fazer um podcast, vamos. E com ele foi assim. Foi isso. Eu que tô honrado, porque, nossa, participar de um podcast. Minha primeira vez que tô participando de um podcast. Ó. E é legal que você é o nome que o Rogério, quando a gente já teve a ideia de faz montar tempo que esse esse nome vem podcast, rodando aí na banca. foi o primeiro nome. Eu tô rodando o rolê. O primeiro nome que ele falou pra mim, olha, fiquei teu espirrando lá em colega casa, assim, lá. teatro assim, a gente tem que trazer ele. Eu falei, demorou, O nome está traz. rodando por aí. Eu falo, tem um amigo aí. Meu nome rodando na Zona Leste. Olha aí, É, eu sou lá do Zona ABC, Leste. hein? De outros carnavais que eu acho que vai... E como vocês já conheceram, eu vou te dar a honra de fazer a primeira pergunta pro nosso amigo. Vamos lá. Vamos lá, Igor. Essa é clássica, né? Bem É a difícil. clássica. É a O clássica, que não. te levou até o teatro ou as artes cênicas? O que te motivou a chegar lá? Gente, Ou foi a primeira coisa ou não? De repente, né? De repente você foi O que eu professor. fiz? Um dom ou não. Na verdade, eu sou formado em outras 2 faculdades que não tem nada a ver com cênicas. Em TI, Tecnologia TI, de Informação, e Engenharia Ambiental. Depois, É verdade. comecei nisso. Mas, na verdade, na arte mesmo, eu lembro que na escola, a gente fez uma apresentação, tipo, de bonecos, assim. Acho que eu sou apaixonado por bonecos, trabalho com bonecos, né? Pô, bacana. Faço teatro de bonecos. E aí foi a primeira coisa que eu fiz na escola, mas foi um contato super superficial e básico. O meu outro maior contato foi a música. Eu comecei a estudar música, fiz aulas de música, canto, teoria, fiz história da música. O teatro veio depois. Quando eu tava, porque na minha cidade a gente tinha umas oficinas culturais, né, que você tinha, a primeira oficina que você entrava era sorteio. Cara, eu nunca era sorteado, meu. Azar. Nunca era sorteado. Menino azarão? Não, mas nunca era, cara. Aí, tipo, como é que eu faço, né, pra entrar nesse negócio? E aí, nesse momento, eu gostava muito do meio ambiente, assim, e eu entrei na engenharia ambiental, mas nessa época, quando eu consegui passar, eu fazia engenharia e, tipo, teatro ao mesmo tempo. Minha cabeça ficava... Cara, como consegue, né? 2 coisas totalmente... O cérebro tem compartimentos mais... Não, ficava, mas assim, mas antes de entrar no teatro, eu tinha uma amiga minha que ela fazia contorcionismo. Né? Lá na minha cidade tinha uns cursos assim, e a gente foi assisti-la. Aí tinha contorcionismo, entrava dança, sei lá, sapateado, um pessoal que tocava violão, e entre esses números entrava palhaço. Aí nesse dia, nessa noite, fechou as cortinas assim, pá! Só tinha um proscênio assim, acenderam as luzes da plateia, e entrou um cara lá e fez o número de palhaço. Aí eu fiquei olhando assim, eu preciso fazer isso aí, ó. Aí comecei aí. Então, eu fiz palhaço antes do teatro. 6 meses antes de entrar no teatro, fiz palhaço, me apaixonei. Aí, depois fui fazer teatro, consegui passar finalmente, porque a partir do segundo são testes. Aí você faz testes, vai lá fazer uma cena, enfim, né? Você vai lá faz umas aulas para ver se você tá apto a entrar ali, né? É bem subjetivo também, não é tão técnico, tem uma subjeção muito grande ali. E aí eu comecei a fazer na minha cidade, foram várias oficinas, dentre Teatro 1, 2, 3, Comédia Delight, eu fiz até o Teatro do Oprimido do Boal, do Augusto Boal. Foi bem legal, é uma outra pegada, né? Fiz Comédia Delight também, que é comédia de máscaras. O meu trabalho é pautado, assim, na pedagogia das máscaras.
Eu tenho uma linha de raciocínio, uma linha pedagógica que a gente segue, né? Que a gente faz a preparação do ator. Tem umas duas, assim, que ainda não fiz. Mas, assim, não significa que eu não possa, tipo, fazer aquilo. São escolhas. Não significa que você vai fazer todas. Né? Você começa por exemplo, dá um exemplo aí. Você começa por uma máscara neutra, uma pré-expressividade do ator, para saber o que ele tem ali, que corpo é aquele que está em cena, que vai entrar em cena. Eu entro com uma máscara neutra, a gente está tirando o quê? Tudo que é excesso. Sim. Tudo que é excesso a gente vai tirar aqui. Não serve naquele momento. Não... Aí que tá, é uma coisa muito interessante. Não significa que está errado. Significa que aquele momento não serve. É um processo não é certo ou errado. Não é isso. Significa que naquele momento não me serve, mas quem sabe ali no futuro me sirva essa experiência eu trago para cá. Né? E aí nós vamos seguindo essa pedagogia, né? E uma das últimas máscaras é a do palhaço, que tem uma questão muito explícita, né? Você se mostra muito o que você é, muito você, né? Aí é uma outra questão, porque aí vai tipo... Tem uma escola para isso ou várias escolas de palhaço? de máscara? Tem uma escola, no Ipiranga, o centro de máscaras ali de Ipiranga, que são muito bons. Faz tempo que eles estão ali. Desde a pandemia eles resistiram ali. Tem outros professores, assim, que também são formados, que dão oficina. Tem a Tichi Viana, que é uma das professoras, ela é formada na Unicamp, e ela é especialista em comédia dell'arte, né? Eu não sei se ela está dando aula agora, como é que funciona, mas ela dava as oficinas, às vezes vinha um artista da Itália que era especialista em comédia dell'arte, fazer uma máscara. Por exemplo, teve até na SP Escola Livre, veio um cara, acho que é Henrique Bonavera, eu não vou lembrar o sobrenome. Veio, ele falava só italiano. Né? Ele veio mostrar as máscaras dele e, tipo, foi bem disputado os ingressos, né? Os ingressos foram bem disputados. A gente tava lá e a Tish tava como... Essa mulher ela tava como intérprete ali, né? Tipo, português, italiano, falando assim, porque ela é especialista nisso aí. Então, respondendo a sua pergunta, tem algumas escolas, sim, sei lá, se tem dentro das universidades, você tem alguma coisa voltada, não é tão específico. Sim. Vai depender muito da grade que tem na universidade, essas coisas, mas fala sobre, né? A própria história do teatro que você pega pra falar, assim, você vai batendo, isso aí não tem como. E é bem eurocentrista isso, vamos dizer. Sim, os gregos usavam máscara no teatro, né? Usavam máscara no teatro, sim. Já lá no século 2, 3, 5, antes de Cristo já. Usavam, assim, tipo, pra diferenciar coro, né, de quem tá lá, porque saiu o protagonista, tinham, né, a segunda pessoa, mas tinha um coro que eles usavam máscaras, eles usavam também coturnos pra ficar mais alto, tem toda essa coisa, né? Vestimenta, eles usavam desde lá, né? Então, é por que você falou, vem a Europa, né? Será que Egito, esses outros... Tem. Incrível, hein? Tem, nossa, tem muito. Você tem... África, nem se fala. Tem. Nossa, você pega, se você pegar uns vídeos, eu não vou saber, não, pegar uns vídeos, você pega vários vídeos, tem máscaras africanas, são lindíssimas. Eu já vi são alguns lindíssimas. vídeos assim. Indonésia, cara. Tem um lugar que é fantástico pra máscara, Indonésia. Essa região... China. Japão. Você me mostrou o Bunraku, lembra? O Bunraku, a gente trabalha com Bunraku. Bunraku é um boneco, assim... Eu participo de um grupo chamado Teatro Didático da Unesp. E a gente faz parte do universo de formas animadas, né? E a linguagem que nós trabalhamos é a linguagem do teatro visual, que é o teatro da matéria. Pode ser chamado teatro da matéria também, né? A gente manipula matérias até ela ganhar expressividade sob a luz. Né? Essa é a primeira etapa, vamos dizer assim, estou bem pincelando o que é mais complexo isso. No segundo momento a gente coloca os bonecos, aí que entra a minha paixão por bonecos. E a gente faz os bonecos burracos com coisas muito simples, que a ideia é, se a gente levasse isso para a escola, a gente conseguia trabalhar com isso com as crianças mesmo que não tivesse nenhum recurso. Que esse boneco é feito de papel amassado, jornal amassado, fita crepe e barbante. E eu te liguei, lembra? Me ajuda aí, eu queria levar boneco, eu nem sabia, eu queria levar boneco pra escola. Aí você já falou burraco. Então, o burraco, só pegar assim, tecnicamente ele é uma técnica japonesa. Que são 3 pessoas para manipular um boneco, né? 3 pessoas a manipular um boneco só. Então tem que ter uma coordenação, tem que estar respirando no mesmo ritmo, tem que ter uma sintonia. Sintonia, tem que treinar. Aí o que acontece? Condutores, tudo bem quando eu falar condutores, eu vou falar que o condutor é onde, em vez de eu ter uma manipulação direta no boneco, eu
tenho um condutor. Tá, é tipo uma madeirinha Pode assim. ser uma você- madeirinha, só às como vezes, por exemplo, uma na coisa. escola a gente pode usar um lápis ou Entendi. um palito de churrasco, Aí enfim. você vai fazer um movimento aqui com ele. Aí eu tenho Tá. um condutor aonde? Tem um condutor na cabeça, né? Um condutor em cada braço, um condutor em cada perna, Tá. no pé, e um condutor no Tá. tronco. Já E a gente dizia o divide título. essas 3 pessoas, que são 6 mãos ali, nesses condutores, nesses 6 condutores. No Japão é assim, você começa pelos pés. No decorrer do tempo você vai subindo. Tronco, quem é mestre mesmo tá na cabeça. Ah, o É a mestre... expressão... Tá na cabeça. É mais ou menos assim Máximo. que, Hum. sei lá, você estudar um burranco, uns 30 anos pra chegar na cabeça. Nossa. Caramba. É coisa Não, ali... na nossa poética do teatro didático, a gente não tem essa questão. A gente tem a manipulação em relação à matéria que entra em cena como um boneco. Tá. Né? Não tem Não tem essa essa questão. mística toda. Não, a Não gente tem, leva né? para um outro lado, a gente tem uma outra questão, a gente trabalha com uma outra linguagem. A gente introduz essa técnica na nossa poética do Sim. teatro visual. Mas não Introduz. segue a tradição japonesa dessa. Não, mas assim, por mais que a gente não siga a tradição japonesa, a gente tem que treinar pra caramba o negócio. É, Você não e rola, aí porque são aquele 3 cara- pessoas. E aí o cara mais habilidoso vai pra cabeça. Então Não, seria... não necessariamente. Não Nessa, tem que ter nessa um- modalidade, né? Não necessariamente, porque tem uma cena lá que eu fazia só os pés, depois hoje eu tô na cabeça. Mas assim, não necessariamente. Não, É que vai mudando as pessoas, às vezes o integrante vai mudando, a gente tá inserindo, a gente tem que ensaiar com as pessoas É um novas. ensaio que é a base de... E a gente vai ter que de ensaiar tudo. aquilo. E o que acontece? A gente usa no espetáculo a música original, é criada para aquele espetáculo. Né? Interessante. Ou seja, mas assim, ela é colocada um play lá e segue. Tá. Ou seja, a gente tem que estar Focado. de acordo com aquilo ali. Se a gente atrasa um pouco, a música tá indo embora. Aí você Entende? perde É a como sequência você, da entendeu? música. é quando você faz uma É a coreografia. mesma coisa, porque assim, de a gente dança, de outra tem, coisa, você tem que estar tem a tudo ligação. sincronizado. Tem a ligação com a iluminação também. Naquele Olha que momento, às integração, vezes, É, tudo... naquele exato momento, às vezes, mas aí tem o cara que tá iluminando, o iluminador. Naquele exato momento que tem aquele timbre que aconteceu na música, acendeu, a gente tem que estar lá. Você tem que estar A lá. música é o, A é gente o, é o tem que gatilho. estar lá. Mas assim, a gente trabalha nesse espetáculo, 2, eu não falar espetáculo, chama Paulicéia Desvairada, um deles, e outro é Judas ou Piedades para os Ratos. Que a gente, são coisas bem... O Judas é uma coisa muito maior, Paulicéia a gente é menor, mas a gente, que nem aqui, a gente apresentou aqui. Né? Eu não podia falar aqui, né? Pode, aqui pode. Você já veio nesse estúdio, você já apresentou nesse estúdio. Não nesse estúdio, no teatro daqui. Só. É, ele Pode, já aqui é qualquer apresentou... Beleza, qualquer lugar. Isso. Já quebrei o negócio aí, tá vendo? Ah. Quebrei, ó. Quebrou a quarta-parede do negócio. Eu tô quebrando faz tempo já. Ele olha pra câmera. Eu tô quebrando faz tempo já. Ele isso olha aqui, pro ó. povo. Eu tô É isso quebrando aí. faz É, tempo mas é aí, que eu galera. Muito bom. Diga aí, então. Mas então, a gente... Perdi aqui, a gente tá falando Você tá falando dos bonecos, do da, teatro, da Pauliceia. Isso. Sim, que é uma coisa bem maior. Não, menor, Menor. Pauliceia menor. Não, por exemplo, ó. A gente trabalha, pra você ter uma ideia, no Pauliceia a gente trabalha totalmente preto, né? Tá, sei. O fundo preto. Tá, né? já. Não, a gente não enxerga nada. Ninguém... Vocês também não Fundo enxergam não nada? existe. É que assim, a gente usa uma meia de... Interessante. Aquela meia, como chama aquela meia? Meia fina, Meia fina, É. preta, que a gente consegue enxergar uma coisa, mas no escuro não enxerga nada. Vocês também só enxergam vulto, então... O que a gente faz? A gente cola às vezes fita crepe não, velcro no chão, conta passo pra saber quantos pra passos saber tem que onde dar vocês até lá. estão ali, as posições, Porque tudo. a gente tem que... As cegas. Caramba, nunca Eu imaginei fazia isso. um negócio que assim, eu era o... Como é que a gente falava? Eu tinha umas lanterninhas pequenininhas assim, que eu colocava nas coxias. Né? O guia, chamava de guia. Tá. Por quê? Eu Ah, colocava desse em se certas guiava. posições estratégicas, assim, porque a pessoa pudesse se guiar de alguma Pelo maneira menos, ali. né? Tá, Olha, entendi. tem uma luzinha ali, eu vou naquele momento ali, ó. Né? Então a gente usava só isso, mas a gente não tinha isso. Acendia a luz, por exemplo, de uma cena ali que era bem recortada as coisas. Por exemplo, eu tenho um refletor que só, por exemplo, só ilumina isso aqui, ó. Exatamente a área dessa garrafinha aqui, Essa xícara. dessa xícara, tá? E tinha que entrar aqui. Contar, o boneco tinha que estar aqui, na hora. Acender a luz, tem que não estar lá. acendeu a luz, Tem que estar lá e Ah. fazer a ação. Tem que estar ali. Isso aqui é sincronia, hein, Entendeu? cara? Tinha que Sim, estar não. ali. E a gente tinha objetos maiores também, como torres grandes, que ela caía e tal, um monte de coisa, entendeu? Então, assim, não era só esses bonecos, que era segundo momento que eu falei que ia entrar, né? Tem o cenário, tem tudo. É Tem, que a gente fala assim, que é objetos cênicos. Cenário, a gente vai para outra região, tá? É mais, tipo... É gozado que a Dá gente... pra fazer só com objeto?
Só, né? Só. Agora, acho que a gente, como espectador, a gente vê essa beleza, mas a gente não imagina justamente isso que você falou, o ponto da luz, você aparecer. Muitas vezes a gente não consegue imaginar todo esse trabalho. Tá preso a gente pela imagina arte assim, a ali. beleza do espetáculo todo em si. Mas a gente, não, às vezes, não presta atenção nesses detalhes, que são detalhes foda, né? Então, Cara. é uma senhora logística ali atrás. Então, a gente É não... uma senhora, porque assim, além de você ter que colocar os objetos dentro, você tem que sair com eles. Você não pode ficar lá. Né? Porque o que acontece? Eu ganho uma profundidade nas coisas ali. Por exemplo, a iluminação, o que ela faz? Eu tenho sei lá, essa salinha aqui, ela não é muito grande que a gente tá. Mas eu posso transformar ela numa coisa muito maior com a iluminação. Entende? Ela vai, o que vai acontecer? O que essa teatro visual com a iluminação faz? Ela faz esse espaço se dilatar aqui, Na mente. mas no concreto ele continua a mesma coisa. Ele se dilata, você acende a luz e fala, nossa, esse espaço... Foi a primeira vez que eu assisti o Rio, que foi o primeiro espetáculo de teatro visual. A gente estava na salinha de teatrinho de formas animadas lá na universidade, né? E era uns bonecos, porque tem uma dimensão... não tem algo para ser resolvido lá. A gente não usa uma dramaturgia meio aristotélica, sabe? Começo, meio fim, assim, contando uma história. Tem algo para ser resolvido lá, um conflito a ser resolvido. Normalmente no teatro você tem um conflito a ser resolvido. Sim. É conflito, teatro é conflito. Drama, conflito. Tem que ter conflito, senão vira outra coisa. A gente não tem conflito, a gente tem jogo de tensão. Como assim? O grande com o pequeno, o pontudo com o circular, o rugoso. Então, jogos de tensão. E nesse teatrinho tinha um super bloco, que parecia que, o foco da iluminação, parecia que ele estava suspenso. Um bonequinho desse tamanho. Então, você causa uma profundidade muito grande. Uma questão 3D e uma profundidade muito grande. Assim, fala, mas esse negócio é enorme. E aí, esses jogos de tensão vão te causando ali, vão te levando para um lugar. Aí, quando acende a luz, você fala, nossa, esse lugar é pequeno, como é possível? Exatamente isso. Esse jogo de luz, esse jogo de tensão com os objetos, ou bonecos, enfim, o que entra em cena. E a luz, ela caracteriza isso, né? Ela não te desvela tudo que tem ali. Porque a nossa ideia não é desvelar tudo de uma hora para outra, é aos poucos. Tem um cara que eu acho muito legal, ele é um artista plástico búlgaro. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele chama Cristo. Deve ser um nome simples, pura. Não, mas ele tem um nome como Cristo, assim. Tá. Eu não sei se é o sobrenome Cristo. Istro. Cristo. Porque Cristo. em búlgaro, Cristo é Istro. É com H. Tem com H. Pode com H. E Cristo é Istro. Se fala. E aí, eu sei por causa de um jogador. O que ele fazia? Em A búlgaro. gente usa ele assim, como uma referência de estudo, porque assim, o que ele fazia? Ele tinha a mania de embalar as coisas. Embalar as coisas. Você ganha um presente, você vai abrir o presente, você vai querer saber o que tem ali dentro, né? Desembalar, Você vai, às vezes, sei lá, embalei esse livro aqui, mas, eu quero saber o que tem lá dentro. Eu queria uma expectativa. Eu faço você refletir, o que tem lá dentro? Aí ele começou coisas pequenas. Aí depois ele começou a embalar árvores. As pessoas ficam com a curiosidade de aí ele começou a embalar monumentos. Nossa. Aí a perspectiva tem imagens ali na Interessante. Alemanha, acho que é Alemanha, porque eu vi uma bandeira da Alemanha, que ele embalou um castelo inteiro. É o tal do unbox. Ele embalou assim, sabe? E a gente usa isso como referência porque é a mesma coisa da vibração. Você não sabe exatamente o que está ali. Que nem eu só iluminei a asinha aqui da xícara. Não sei exatamente o que está ali, mas eu te faço pensar o que está ali. Desperta a curiosidade. Não, eu vou falar assim, eu vou fazer você pensar o que está ali. Por mais que você não saiba o que está ali, ele fazia isso, ele embalava. Tem uma forma ali, né? Não é instrumento, desculpa, um castelo que está ali embaixo, uma árvore, mas eu quero saber o que está lá. Como é que é aquela forma, de que jeito que está ali, como é que está. E a iluminação é isso quando a gente usa. A gente usa a iluminação muito recortada, ela é muito justa. É aqui, pá. Sabe, é aquilo ali. Pequenininho às vezes um pouquinho maior. E a ideia é você desvelar aos poucos pro público que tá ali, não de uma vez. A gente não dá isso de uma vez, sabe? A gente vai desvelando aos poucos e vai transformando isso sei lá, e cada um que vai assistir, aqui a gente fala assim, é idiosincrático, né? Que a gente faz assim, você com suas experiências políticas, culturais, cara, você
vai criar uma narrativa que você vai assistir. A gente não usa palavra. Não, a gente às vezes coloca um poema lá, mas é bem pouco, assim. A gente usa muito mais imagens. É como se a gente fizesse um quadro em movimento. A ideia é essa, né? Quando a gente tivesse um quadro em movimento, o teatro visual, né? E a gente faz assim, com as suas experiências políticas, experiências de vida, enfim, você vai fazer essa narrativa aí que você quiser. Aí você chega lá e o cara fala assim, eu entendi isso e isso, o menininho viu lá, subiu, o bonequinho que ele fala menininho, ele quase foi esmagado pela torre e falou, se você viu, isso é ok. Quem sou eu? Quem é a gente pra falar que não é isso? Negar aquilo que você viu. Não, é só experiência. Se você viu, isso é isso, cara. A gente tá ali. Por isso que eu tô falando assim, não tem um conflito ali em cena pra ser resolvido. A gente coloca jogos de tensão. Se a gente coloca jogos de tensão, vocês estão abertos pra pensar o que vocês quiserem. Cada um ali que tá assistindo vai ter uma ideia do que tá, sei lá, formulando alguma coisa ali. Eu acho que é isso. Aí a pessoa vai falar. E vai falar, não, é isso aí mesmo que você viu, cara. Mas não significa que a gente pensou nisso. A formulação que a pessoa der para aquilo, tudo bem. É isso. A gente tá jogando ali em cena imagens. Cara, você vai vir isso pra sua retina, você vai formular essas imagens aqui no seu cérebro, sei lá, macefálico, enfim, o que quiser chamar. E você vai lá e tipo, o que significa isso? Eu acho que é isso aqui. Por exemplo, a gente tem uma primeira cena que os caras falam. A gente tem uma primeira cena que ela é muito lenta. Porque tem uma outra coisa da nossa poética, assim, tem uma questão da lentidão. Porque quando você atinge a pessoa com uma imagem, você precisa. É muito importante isso. Extremamente importante. Você precisa. Se você colocou, coloque mesmo. Deixa a pessoa decantar, absorver aquela imagem, você saber o que é aquilo, né? A gente usa 2 triângulos grandes. E esse movimento também tem gente que falou, olha, é pixel, é polígono. O que tem negócio ali? Parece videogame, sabe? É extremamente lento, mas a ideia é essa, você causar uma suspensão na pessoa. Às vezes tem pessoas que se sentem mal com aquilo. E tá tudo bem. Sentiu, tem gente que não gosta, tá tudo bem também. Sim. Porque a gente tem que entender também que a gente vai assistir alguma coisa, a gente não tem gostado que a gente vai assistir tudo. Porque nem tudo que fazem é feito pra você gostar. Não, às vezes você pode ser de uma outra turma, uma outra vibe. Isso. Não é a minha, mas não é a sua. O cara fez uma coisa bonita, o cara tem técnica, beleza, mas não atinge, não atravessa. Não é aquilo, não é sua praia, né? Tem coisas que eu vou assistir que eu falo, eu não gosto, eu acho bonito, eu acho que a pessoa se empenha. Olha pra vocês. Tem trabalho ali. Tem trabalho ali, né? Mas não não sou eu ali fazendo, não me atinge. Eu acho que eu faço uma outra coisa, mas eu acho bonito que exista. Que exista a possibilidade das pessoas escolherem. Sim. Mas eu trago de novo, escolher o que você tá vendo, escolher o que você está interpretando naquele momento. Mas existe um trabalho desleixado de um trabalho muito bem trabalhado. Tem, aí você vê umas porcarias em cena. Tem, que é diferente, né? Não, você vê em qualquer lugar, você vê na música, você vê em qualquer lugar. Mas assim, cara, depende também, a gente tem que olhar para uma questão social, né? De onde são essas pessoas, o que elas têm em mão, o que elas conseguem fazer com aquilo. Okay. E às vezes a pessoa tem poucos recursos e não consegue fazer muita coisa, não tem discernimento do que é aquilo. Boa vontade demais. Mas tem gente que tem pouca coisa e consegue fazer coisa maravilhosa. Eu falei, nossa, que do caralho aquilo. Tem toda essa coisa, sabe? Ô Igor, eu fico vendo a galera do teatro, que mexe com o teatro, eu tenho a impressão que quase todos fazem aquilo porque gostam por amor, porque o teatro é uma coisa difícil, né? Principalmente do grande público, dinheiro, tudo, que eu já ouvi relatos, né? Existe também o outro lado, aquele cara que... Porque todas as profissões tem aquele cara que faz aquilo por dinheiro, de uma certa forma. Ah, tem. No teatro chega a ter, porque o teatro, o que a gente consegue ver do teatro, normalmente é o pessoal falando... Mas uma entrega, né? É uma entrega da pessoa. Normalmente o que a gente vê as pessoas falando, tem aquele que não é daquilo, mas você vê que está ali por dinheiro de alguma forma, sei lá. Existe isso no teatro. Tem gente que entra assim. Eu conheci pessoas que entram em grupos
que o grupo tem o nome da pessoa, assim, já tem o sobrenome. Pá! Fulano. Nem vou falar, mas enfim. Não, Pá! Tem o sobrenome e ele se engata naquilo. E vai, né? E tipo... Só que ele é muito mais levado, esse tipo de teatro, por uma questão de venda. Eles estão vendendo aquilo e às vezes se preocupam com coisas específicas, assim, que fazem uma diferença. Tem que olhar para aquilo cenicamente. Você não pode, sei lá, eu vou comprar um acessório na 25 de março e vou colocar em cena aquilo. Não. Eu acho que existe um trabalho em cima daquele acessório ali. Eu tô dizendo bem trivialmente, tipo assim, o cara vem, entrou com etiqueta de preço, assim, tipo, leva pra cena de já aconteceu. Já aconteceu. Fica muito vinculado ao mercado. E eles vendem muito pra escola, e a escola enche. Ok. Aí eles conseguem patrocinadores, eu não tô dizendo que isso é ruim, tô dizendo que acontece, que você acabou de perguntar. Leva pra um acontece. caminho? Que caminho que leva? Como assim? Esse tipo de atitude leva pra um caminho estético? Aí cada um vai na sua, assim, é uma escolha. Tudo é uma escolha. O cara quer fazer isso, ele quer tirar uma grana com isso, ele se sente bem com isso, vai fundo, cara. Vai embora, você tem que fazer isso, mas tem que entender que você começa a ver. Se você começa a estudar mais, você começa a analisar mais. Isso às vezes é um problema, né? Porque você fica analisando demais e fala, meu! Analisa muito, né? Tá pensando demais? Às vezes é difícil, né? Aí você vê que não tem aquela técnica ali, você começa a perceber e diferenciar pessoas que entram em cena ou objetos que entram em cena, como eles são feitos, ou uma iluminação feita também que entra em cena, se só tá para iluminar, só é isso que funciona, tem uma estética ali, né? Tem uma técnica ali atrás. Isso você consegue com essa sua prática de estudo. Às vezes a pessoa não quer isso e ok. É uma escolha. Mas tem que gente que faz por dinheiro só. Imagina. Porque Total. eu falo isso porque todo mundo que a gente vê dando entrevista, falando de teatro e tal, todo mundo tá ali por amor, né? As pessoas... A gente pelo menos sente, né? Já fez coisa. É o que a gente ouve das pessoas. Não, eu tô no teatro por amor, tal, porque é difícil. Não, cara, já incentiva, fiz... tal. já fiz várias a coisas. gente vê muito... Mas você compreende o que eu tô dizendo? Sim. A gente vê muito isso falando. E às vezes, Não às vezes a gente lado, percebe né? que as pessoas não é tudo aquilo que ele tenta parecer, ou sei lá. Então por isso que eu perguntei se o teatro é realmente... Quem faz teatro é porque realmente é só amor ou tem o dinheiro envolvido? Então, depende, não é todo mundo assim. Tem Por exemplo, eu já tem aquele tirei... que tá ali só pelo dinheiro. Cara, eu já tirei dinheiro do bolso pra fazer. Eu ficava falando, isso que a gente vê falar do teatro. Eu ficava falando assim, por que eu faço isso? Então, isso a gente vê muito falar do teatro. Mas eu fazia, né? Tirei dinheiro do bolso por causa do que eu amo, essa mas chega arte, um momento tal, da tal. sua vida que você fala assim, cara, não dá pra eu só ficar de tirar dinheiro do bolso pra fazer isso. Não rola, né? Então, a gente Você vê vai, muito isso. então, a gente tem uma questão das artes em geral no Brasil que é bem ingrato, assim, as pessoas têm incentivos, eu acho que hoje em dia você tem muito mais incentivos, muito mais fomentos que você não tinha antigamente, que antigamente era bem menos. bem difícil. Hoje você tem muito mais, mas assim, a demanda é muito maior. É muito Para maior, todas né? as pessoas que você tem. Então tem gente que não vai entrar e vai ficar de fora e vai procurando outras coisas para fazer. Tanto que a gente não consegue, falando de mim, tá? Não consegue só fazer isso para sobreviver. Eu dou aula para sobreviver. E eu tenho esses dois grupos que eu faço parte, que eu trabalho com eles. Na pandemia ficou um pouco mais difícil as coisas, mas a gente tentou articular de alguma maneira, né? Online, entrevistas, essas coisas, né? Mas a gente sempre não... A maioria das pessoas, gente, não adianta falar assim, ó... atores e atrizes da TV, 0,9% do total, que consegue uma grana boa e consegue viver disso. A maioria não consegue. Tem uma segunda, terceira coisa para estar sustentando aquilo que gosta. Não, aqui no Brasil? Isso é Aqui no Brasil. Isso é Brasil, né? Isso é Aqui no Brasil? Isso aí é investimento do PIB aí na arte. Eu nem vejo, viu? Existe um gráfico de pizza lá, que existe, né? Acerca do PIB feito. Eu vejo 3% para educação, moradia 1%, e lazer ali eu acho que é um filetinho bem fininho. 58% para bancos e processos bancários. Cara, para você ver, se Como você é que faz isso? se você pegar de um todo, você vê que não é muito.
né? Se você pegar tipo de um todo, você tá acabando de falar as porcentagens aí, como é que é a distribuição. Isso. Cara, e além de ser mínimo, se você quer cortar alguma coisa, onde que eles vão cortar? Não, aquilo que eles acham não essenciais. Olha só. Não é essencial? Como assim, né? Então, não é Mas essencial. a arte é perigosa? A arte num mundo, num país, num lugar onde não se incentiva pensamento, é algo não muito... Uma persona não grata? Olha, pensar já é perigoso, né? Pensar é perigoso. Por isso você falou, eu tô pensando demais, caramba! Pensar já é perigoso. Assim, o que te faz pensar em alguma coisa que não está naquele padrão, naquele caminho que você siga, já é perigoso. Por que você acha que esses governos ditatoriais, eles costumavam ter aqueles quadros em que tem aquelas paisagens? Sim. Você vê aquela coisa, aquela árvore ali, Córrego. aí tem aquele córregozinho, uma cachoeira, um carinha andando naquela estrada longínqua ali no fundo, porque tá dado. Você sabe que é aquilo. Por que a arte abstrata às vezes é tão perigosa? Tem ideia? Você vai olhar para aquilo e falar, meu, que isso? Porque é a mesma coisa que a gente tá falando de iluminação. Se eu não tô te dando a coisa ao todo, eu te forço a pensar. Você se faz a pensar, você vai imaginar. Se eu pegar uma arte abstrata aí, você vai ter você vai ter que por que o cara fez isso? Isso, aí você vai... Aí a pessoa, será que ele tem algum problema na cabeça? Já é bom pensar, né? Já tá refutando, não, já tá aqui, ó. Vou pensar em alguma coisa. Elaborando, boa, a palavra é essa. Será que o cara é doente? Já tá lembrando. Mas ele fala assim, mas ele fez isso por quê, meu? Aí você começa a sair desses quadros que já são dados. Não tô dizendo que eles são ruins. Não são ruins. Não tô dizendo isso. Estou dizendo que é um caminho. Vai para uma outra coisa, né? Sei lá, você começa a intuir. A questão é essa. A intuição é legal. Você fazer a pessoa intuir as coisas. O que tá aquilo, realmente, o que é aquilo que tá ali? Sim. Não só aquilo, não é só a caneca amarela. Eu entendo. Eu queria colocar pra você, assim, a questão, você tá colocando isso aí das capacidades humanas, né? Intuição, coisas que de repente a gente nem para pra pensar. E existe um embotamento disso aí também, né? Aí eu queria colocar mundo do entretenimento versus mundo da arte. Porque assim, entretenimento tem de muito, né? A gente vive muito nos... eu vejo a galerinha, a molecadinha, usando o celular pra jogar, o entretenimento... Será que é o entretenimento briga com a arte? Nesse sentido. Estamos vivendo um mundo mais de entretenimento. Você tá falando de treinamento de capacidades, que eu acho que a arte traz, né? E esse treinamento não é uma coisa simples e nem dada. Você tem que treinar ela. Treinar a intuição, treinar a visão. Será que a gente vai perdendo isso? Olha, tem um pessoal dessas bigs da TI aí que, tipo Microsoft, por aí vai, Apple. Os caras, assim, a gente leu uma matéria que os caras não davam, tipo, os próprios aparelhos para os filhos deles. Davam brinquedos de madeira, davam outras coisas. Porque você acaba colocando isso como imediatismo. Né? Não estou dizendo que todo entretenimento é ruim. Acho que é bom você ver lá um entretenimento, um joguinho. É legal jogar. Eu gosto de jogar, gente. Sim, eu também. Adoro jogar. Adoro. Só que até que ponto você tem que jogar? Porque às vezes o que acaba o entretenimento, esse entretenimento que é fácil, que está na mão, de fácil acesso, ele é mais um tapa-buraco que outra coisa. Ok. Sei lá, a criança tá lá, vamos pegar um exemplo aí. A criança tá lá chorando, você dá o celular. Mas, a gente também não dá pra culpar a pessoa de fazer isso. Que opção que às vezes ela tem? Porque às vezes ela precisa estar fazendo vários tipos de trampo para poder sobreviver. Aquele momento ali. Não dá pra você ficar jogando essas coisas. É por isso que a gente tem que entender de onde a pessoa vem, do que ela tá fazendo. Não dá pra você falar assim, tá errado. Não. Acho que tem que ter um entendimento maior disso aí. Do entorno, né? Tem que ter entendimento do entorno. Eu chego num lugar... Mas aí eu vou jogando tudo. Não, mas eu não entendo o entorno ainda. Como é que eu vou jogar esse negócio? Sim. Aí vai ser um moralista, não? Não vai entender o que tá acontecendo. O que acontece que eu acho, não sei se rival, assim, você consegue fazer
uma arte que é mais serial, assim, tipo, eu tenho aqui, tipo, parece uma... da fábrica lá, como é que chama? Uma linha de montagem. Tipo uma linha de montagem, eu acho difícil. Assim, antigamente você tinha vários... Bem antigamente você tinha, tipo, uns 20, 30, você tinha vários atores que faziam várias peças quase todos os dias. A folga era de segunda e terça, mas mesmo assim você tinha um treinamento ali. Você acaba repetindo as coisas, né? Acaba se tornando um objeto... Não vou dizer sem vida, porque tem ali, você tá com o público, já tem uma outra coisa, mas ele tem um limite. Você chega num limite e é aquilo aí. Se você, claro, se você só fizer isso e não sair desse lugar que você se colocou, você tem um limite ali, você se repete. Não estou dizendo, a repetição, eu acho que a repetição é importante porque ela te traz questionamentos para você mesmo de aperfeiçoamento. De perfeição, aperfeiçoamento, é isso? Aperfeiçoamento. De aperfeiçoamento das coisas, porque se você não repete, como é que você pode saber que você está errando ali? Sim, repetição é memória, né? Repetição é memória. Memória e aperfeiçoamento, daquilo que já foi. Aperfeiçoamento, porque porque a cada repetição você está... porque na questão sei lá, da prática do teatro, o corpo tem memória, né? Tem uma memória corporal. Às vezes você faz uma coisa com o corpo que vem antes do que você está pensando. Porque ele tem memória aqui. Tem memória. Porque você faz uma repetição para aperfeiçoar alguma coisa. Entende? Você está criando um repertório, de certa forma, ali. Você pode usar. Né? Por isso que às vezes eu falo assim, o cara vai improvisar. Mas o cara vai improvisar sim, ele consegue, mas não é que ele não tenha nada. Ele tem um repertório imenso. Atrás o repertório precisa, dele, né? De improvisação é maior. Tem um repertório ali imenso corporal, ou seja, de diálogo, de reflexão. Não, a espontaneidade que eu acho que acontece é quando você faz uma interação com o público que está ali. Mas você já com um repertório, né? Não, mas você tem um repertório ali, mas você faz uma interação com o público... Que é Mas aí é aquela questão, se você tem esse treino, você tem um raciocínio rápido a que você consiga... tá jogando com quem você nunca viu na vida ali naquele momento. Tá treinado. Naquele exato momento. Então você... Opa, tamo ali, tamo no jogo. Se você não tem sempre, você não faz. Por exemplo, pegar uma pessoa da plateia e fazer com que ela desempenhe com você, aleatoriamente, pedir demais, né? Ó, tem um cara que ele chama Daniele Finzi-Pazza. Ele é um sueco. Adoro esse cara. Sueco. Ele é um dos melhores... Eu assisti Cirque du Soleil uma vez na minha vida, eu gosto. Eu assisti o Corteu. Corteu conta a história de um funeral de um palhaço, assim, né? É super bonito. E ele dirigiu esse Corteu. Então, o que os caras faziam? Eles dirigiam esse espetáculo, montavam um espetáculo e ficavam rodando o mundo durante uns 10 anos e por aí vai. E ele falava uma coisa assim, que eu acho legal, da repetição, porque às vezes os caras são muito técnicos, Sim. né? Aí o cara tava numa argola russa aqui, que ele segura aqui, ó. Sabe aquela argola que eu vi aqui? Tá. E aí o cara errou, meu. Ele caiu ali na hora, aí o Daniel falou assim, não foi culpa sua, foi culpa do arco. Briga com ele. Como assim? Briga com ele. Então eu tô dando um outro entendimento pra isso. Ele tem eu vou chegar no... Tem um outro entendimento pra isso. Aí tem um espetáculo chamado Ícaro. Maravilhoso. Ícaro. Cirque du Soleil. Ó, mas ele não é de Cirque du Soleil, não. Não, o Daniel, ele fez esse espetáculo dele solo, que ele rodou em vários países. Ele chega, ele abre ali, tipo, o cena e começa a conversar com a pessoa. Sabe várias línguas, enfim. E esse Ícaro, ele vai falar de mais ou menos assim, tá? Pincelando. Vai falar de uma pessoa que tá no manicômio e tal, tem umas questões psicológicas. Só que a grande questão dele é que ele traz uma pessoa no começo do espetáculo para a cena e fica até o final com ela. Ele pega uma pessoa... E fica até o final. O espetáculo inteiro. Caramba. A pessoa tem que se adaptar ali. Não, cara, as pessoas às vezes nem se adaptam. Não é questão nem dele se adaptar. A pessoa às vezes fica tão à vontade com o que ele tem ali de experiência, a troca que ele tem, que, ela esquece que tá... Flui com ele. Fica aqui numa conversa que a gente tá tendo agora, tipo, tá ali. E ali é cena, e ali é arte. É cena. Uau. É cena, é um espetáculo inteiro com a pessoa que ele escolhe ali, aleatória, sobe no palco e fica ali. Ele faz o espetáculo dele, ele tem as questões dele, ele tem as marcações dele, tem o que ele vai dizer essencialmente, mas ele tá no diálogo com a pessoa. Trouxe uma pessoa
até o final do cotidiano pra cena artística. Até o final do espetáculo. E a pessoa nem sente. É isso que eu tô te dizendo. Sim. Acho que é claro que a pessoa que tá lá sente um frio, meu, e agora? Né, tipo... Mas, depois de um tempo, a pessoa tá lá e você nem... Você acha que a pessoa faz parte depois de um tempo. Você entra naquele clima, sabe? A própria pessoa, ela acaba se descontraindo também, de uma certa forma, né? Sim, ela vai esquecer. Assim, você tá tão à vontade, assim, que você... Tem aquele frio, aquela expectativa, inicial, né? Me chamou, e agora? E agora? Tem pessoas que nem sentam na frente, não, vou me chamar, é palhaço? Vou sentar lá no final. É palhaço, palhaço. Eu era um deles. Eu já fui pego várias vezes. Palhaço tá lá no final, não quero saber. Mas às vezes, cara, que a pessoa, ela subiu, que nem um dia foi um cara, né? Ele subiu, cara, e parecia que ele tava ali à vontade, fez o negócio, o espetáculo inteiro, ele ficou lá. Isso que eu tô falando, depende... Esse treino, né? Essa vivência. Essa... Sei lá, o cara estudou N coisas, mas ele tá o foco dele tá indo para uma direção, e tudo bem, mas essas experiências que ele teve em outro lugar, ele tá trazendo aqui para ajudar por alguma coisa. Nunca é certo e errado. É serve ou não serve? Para esse momento agora serve isso. Isso eu vou usar. Entende? E é maravilhoso. É que eu não sei se existe mais, mas um dia vocês vierem Ícaro do Daniele, ó, vá assistir aqui, ó. Bacana. Cara, é muito Vamos foda. dar aquela pausinha? Cara, é muito foda. Pausa pra quê? Gente, Pão diário! Aquela pausinha diário, gente. A gente vai dar aquela pausinha de costume pra gente dar uma olhada no geral aqui, como é que tá a gravação e tal. Pra não temos cameraman, se não falha, a gente perde, entendeu? Vocês vê que Você toda sabe hora eu como tô é. saindo e voltando. Já a gente continua. Muito bom. Pessoal, voltamos. Deu aquela paradinha, deu uma conferida, porque essa entrevista aqui tá ótima. Depois da pausa. Aqui não tem corte. Quer dizer, tem. Pausa. Tem, né? Corte. A gente é assim mesmo, mano, amador. E a gente lembra do que a gente tava falando? Esse é o X. Quando bate a idade, cara, a lembrança aí. Nada. Tanta coisa, né? Mas o foco eu tô vendo aqui que é sempre a arte. Eu tava perguntando pro Igor. Tô tentando trazer um tema assim mais... A questão é do arte. O Igor coloca aquela questão, sim, tudo depende, não tem o certo ou errado para arte. Isso é ótimo. Eu creio que sim, respeita a variedade do ser humano, né? O ser humano é tão variado que você colocar errado ou certo nessa questão, pelo menos da arte, é complexo. Mas eu tava colocando para ele, né, mas pelo menos o artista não deseja, não espera que a obra dele seja interpretada de alguma forma, pelo menos aquilo que ele se propôs. Mas eu com o Igor sempre caio no yin yang é onde tudo acaba. Ele me retruca sendo colocando mas depende. Mas a gente falando depende, também não pode ser aquele depende que a gente não sai do lugar. Sim. Quando a gente fala não é certo ou errado, serve ou não serve, também não dá pra você ficar tipo aqui no banho-maria e não fazer nada. A gente precisa instigar de alguma maneira, né? Precisa fomentar de alguma maneira e partir de algum princípio aí. Por exemplo, quando você faz uma peça, uma coisa, você espera uma certa resposta do público, ou que o público entenda aquilo de uma forma. Ou de várias, né? Ou de várias formas. Mas você cria uma expectativa de que o público entenda de uma forma que você vê. Que é o trabalho do artista. Pelo menos um leque, ou né? não. Não, é que tá. Nesse trabalho... Ou você acha legal quando o público dá outras formas e você fala, pô, legal essa forma que ele veio. Depende da onde. Aí, nesse trabalho com teatro visual, não. A gente não está esperando que eles interpretem da nossa forma, porque do jeito que a gente faz, a gente tem outros caminhos para chegar ali. Tá. A gente não espera que eles vão entender esse caminho que a gente chegou ali. Ok. Porque assim, até a gente, porque para nós, quando nós entramos para entender esse tipo de teatro, foi difícil. A gente fazia as coisas e falava, chegava o diretor, então, não é isso, é aquilo. Aí eu falei, tá, a gente fazia, então, veja bem. O diretor agora falou, veja bem. Veja bem. Aí ele falou, começou com veja bem, então vai. Mas a gente, quando começou a entender, começou a mudar, porque a gente começou a mudar a forma de pensar.
a nossa forma de pensar. Não que a gente vai querer que a pessoa pense da mesma maneira, mas a gente começou a mudar a nossa forma de pensar. Então a nossa forma de pensar vai refletir na nossa forma de agir. Então a gente começa a fazer daquela maneira. E o que acontece? Nesse caso, não. A pessoa falando, dando outras perspectivas, falando de uma outra maneira, isso pra gente é fenomenal. Tanto que a gente apresentou para pouquíssimos, já apresentamos para 5 pessoas. Apresentamos para 300 pessoas, que é um caos também. Imagina um adolescente gritando. E para 5 pessoas, que também é muito bom. A gente está lá fazendo uma coisa que a gente gosta muito. Então, esperar que a pessoa vai pensar que a gente está pensando, nossa, passar longe toda vez. Agora tem outro grupo que a gente faz uma coisa mais... É uma linguagem mais, tipo, concreta em relação a que as pessoas conhecem mais. Tipo, linguagem do palhaço, por exemplo. A gente fez agora, com um grupo chamado Memorando, um espetáculo solo de uma palhaça. Na pandemia. Que é um pouco antes da pandemia e pegou uma pandemia. Que a gente também fala sobre a síndrome de Asperger, que é né? Que a pessoa, ela tem uma capacidade para se concentrar menor, sabe? Tem um nível de autismo baixo, assim. Quer dizer, tem vários... eu não conheço. Mas sou enfim, leigo. não, mas a minha amiga se descobriu com essa síndrome com nível baixo, né? E a gente colocou junto nesse espetáculo da palhaça, né? Com as coisas que ela tem dificuldade de fazer, que está em cena, coisas que ela tem dificuldade de fazer, que ela acha que tem... que ela não gosta, por exemplo, ela não gosta de festas, por exemplo, dá um exemplo. Sim. E ela, tipo, odeia quando chega e tem que cumprimentar todo mundo. Cara, é eu. Eu assisti. E às vezes ela fala assim, aí ela falava assim, Igor, eu tenho que ir embora, eu tenho que cumprimentar todo mundo. Não, vai embora por último. Ela fica vai embora por último. Ansiedade social. Ou dá um tchau assim, ó. No geral. Ou dá um tchau de eu não dou, misa, simplesmente assim, vazo. ó. Dá um tchau de vaza. misa assim, ó, tá vendo? Aí, tipo... São essas coisas que são coisas simples, muito dela que colocam em cena. Isso é muito mais próximo das pessoas. Que as pessoas já conhecem essa linguagem. Aí, a gente cria uma expectativa, não uma expectativa de que vá nos frustrar, mas a expectativa é que a pessoa, existe isso. Tem pessoas que sofrem disso. Tem alguns tipos de preconceitos que são sofríveis para as pessoas e que não pode deixar de serem escutados. Aí é uma outra coisa, entende? Como são coisas bem distintas. Então esse espetáculo, por exemplo, não que nós vamos criar uma coisa, mas tanto que ela me mandou mensagem e falou assim, Igor, a gente tem que pensar também numa coisa que tem alguém traduzindo em Libras do lado também. Para acessibilidade para as pessoas. Acessibilidade. Temos que pensar nisso, porque nesse espetáculo nós temos esse tipo de pensamento, que nós não vamos contra isso. Então acho que é interessante a gente pensar nesse tipo de coisa para trazer junto. Coerente, né? Isso, coerência, né? Com as coisas que a gente está fazendo. Então isso, falando em relação à expectativa, a gente espera que isso pelo menos atravesse de alguma maneira a pessoa, entendeu? Se ela chega lá e não gosta, cara, ela tá sendo atravessada de alguma... Ela não gostou por quê? Já é um dado, a questão é essa. Eu não gostei. Beleza, mas por que você não gostou? Porque às vezes você só não gostar e falar, eu gostei, mas você gostou por quê? Às vezes a gente não precisa dizer assim, olha, eu gostei por isso, ipsis, né, uma coisa assim. Não, cara, mas pelo menos que você reflita sobre aquilo, sabe? E aí sim, nesse modo tem um foco mais pedagógico, mais conscientizador, né? Aí tem, né? Aí tem uma questão mais, eu digo quando eu falo concreto, que mais acessível assim, tipo, que é uma linguagem que as pessoas conhecem mais. Sim, eu assisti esse espetáculo pela internet. Eu não sei se tem a ver com a filha dela também. Eu tenho um filho. Que tem essa TEA, né? Transtorno do espectro autista. Que é mais que o dela, né? Então, tem toda uma questão histórica aí também, que é bem interessante. Que é dela, que foi trago pra cena, né? Que é isso, né? A montagem foi essa. No início a gente não tinha colocado isso, mas depois que a gente teve uma parada, ela falou, mas que tal a gente fazer isso? Vamos, por que não? E é isso, né? Transformando a linguagem teatral. E a gente tá fazendo, então, a criação, foi uma criação em cima de coisas que existem que são muito pessoais. E assim,
são muito pessoais e tem que tomar cuidado de como utilizar isso, né? É. Porque não dá para se utilizar de qualquer maneira. Né? Porém, tem outras pessoas vivendo situações parecidas, né? Como assim? Outras mães, outras pessoas Que vai se vivendo isso, que identificar, né? pode se identificar. Vai se identificar. E teve reverberação para vocês? Feedback de outras pessoas? Teve, cara, olha, a gente recebemos uns áudios, teve umas curtidas, mas assim, esse espetáculo ele é inédito ainda, eu não vou falar que ele é inédito porque ele não subiu em cena com o público. Foi online, né? Foi A gente já tinha um projeto que a gente estava pensando antes da pandemia. Nós tivemos uma parada, pensamos em inserir essas questões que ela trouxe, aí veio a pandemia. Aí não tinha como, né? A gente teve que dar uma parada nas coisas. Aí a gente se inscreveu para alguns festivais, que a gente filmou parte de cenas. E durante a pandemia, com a Lei Aldir Blanc, que a gente conseguiu, primeiro lá na cidade, a gente conseguiu terminar. E a gente terminou e colocamos no site da prefeitura, né? E ficou um mês lá para as pessoas assistirem. Certo. Só que assim, com o público não, porque naquele momento a gente podia ter feito uma escolha de... A gente tinha um teatro que a gente tinha reservado, né, por uns 2 dias, mas achei que a gente não ia atingir tantas pessoas, por causa que iam poucas, num ambiente fechado, estamos numa pandemia ainda, nós estamos ainda numa pandemia, né? Sim. E tipo, achamos melhor colocar online, para que ele precise, mas ele precisa ainda ser estreado com o público, porque é outra coisa. Não é a mesma coisa na internet. Você falou Lei Aldir Blanc. O que é a Lei Aldir Blanc? É uma lei de ajuda emergencial aos artistas. É tipo a tal Lei Rouanet que todo mundo coloca? Não, é tipo aquela que saiu com o governo, lei emergencial. É uma lei emergencial para mesmo, artistas. né? Então você fazia um projeto, tinha várias modalidades. Tá. Na minha cidade tinha várias modalidades. Contação de história, teatro de rua, teatro, hip hop, música, enfim, uma gama aí. E você escrevia para uma modalidade dessa, via edital lá, podia ser jurídico ou físico, e você passava ou não, era selecionado ou não, e você ganhava uma verba para poder fazer o seu projeto. Era isso que acontecia. Bacana, pra gente entender. Pra gente entender. São Paulo também teve, tem várias cidades, entendeu? O público assim a gente entende. E a gente conseguimos dar andamento, assim, conseguimos terminar o que a gente estava em andamento, né? E só agora falta colocar ele em prática, tipo, rodar com o público, né? Público. Ô Igor, me diz uma coisa. Assim, quando a gente tem uma novela, o cinema, a televisão, né? A gente tem prêmios de atores, né? O teatro, como ele funciona? Porque eu fico na dúvida, né? O teatro, como ele funciona, e o que realmente é prêmio para o ator e quanto o diretor tem participação nisso? Porque eu vejo assim, né? Eu não sei se eu estou certo. Ligo falando. Eu vejo assim, por exemplo, você tem um filme, o cara tem um certo papel, dá para aquele ator, e aí ele vai desenvolver, ele vai desenvolver como ele quer, ele vai fazer aquele papel, não é? O cara fala, não, eu vou fazer esse cara aqui desse jeito, tal, o ator faz isso, e aí ele recebe um prêmio, todo por isso. O teatro, como é que é? Porque o teatro você tem um diretor que fala como você vai se movimentar. Como é que Não, mas funciona? é que tá, ele pode falar, como é que funciona ele assim? pode ter uma visão, mas ele vai direcionar assim. Ele vai ter o espetáculo, vai ver o espetáculo como um todo. Olha lá, desde a iluminação, a música que vai entrar, enfim, ator. Ele pode dizer assim, ó, nós vamos estudar, tem essas personagens que estão aqui, né? Eles vão fazer isso. Mas assim, o ator ele tem o seu próprio repertório. Ele vai entrar, é que nem, mas é que nem um filme. Cara, não é exatamente tipo. Então, isso claro que que tem, dúvida. claro que tem como diretores. que funciona no teatro? É claro que tem diretores super ditatoriais ali. Porque no teatro o diretor da linha, não é? Mas nem todas as pessoas do cinema também fazem assim, não, o cara ele tem um repertório, ele vai lá interpretar, você vai ver de fora. Porque o ator é o que dá vida para aquele personagem. Sim, mas a mesma coisa no cinema, assim, o ator, ele vai entrar ali. Ele vai estar fazendo uma representação, interpretar aquilo ali. Tá. Os repertórios que ele tem,
com as técnicas que ele tem, né? Você vai dar, o cara que tá de fora vendo, ele vai dar tipo quase como se fosse um andamento. Olha, a gente precisa disso aqui para ajeitar, sabe? Não tá rolando nessa cena, tá faltando alguma coisa aqui. Olha, não significa que eu vou moldar, a pessoa vai moldar totalmente quem tá ali. Porque, ó, eu que tô de fora, que não tô nesse meio, a impressão que passa pra mim e pro grande público, eu acredito. Que tipo assim, você tá no cinema, que a gente vê, né? O ator, ele fala assim, o cara deu um papel, ó, você vai ser, sei lá, você vai ser um cara aqui, né? Você vai interpretar o Bill Clinton. Chutei. Tá? E aí o ator, ele dá o modo daquela interpretação. E aí, a gente vê na entrevista do pessoal do teatro, não, o diretor foi muito bom, ele me focou como eu tenho que ser. Então, a impressão que dá... Você entendeu? A impressão que dá da gente de fora, que no cinema, na televisão, o artista, ele que dá o tom do trabalho que ele vai fazer. E no teatro, quem dá esse tom do cara que o ator vai interpretar é o diretor. Porque para quem tá de fora e vendo as entrevistas, me parece isso. Por isso que eu te perguntei, como é que funciona isso no teatro? Não, se realmente é assim ou não é? Não, é que depende, sabe? Vai depender. Você vai ter caras que vão querer... Você entendeu, né? Mas é que entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Sim. Vai ter caras que vai querer que você faça exatamente aquilo. Eu acho isso um pobre, na real. Porque você acaba tirando algo muito bonito de quem está interpretando, que é a espontaneidade dela, a riqueza que ela traz, cultura atrás sabe, dela, assim, tipo... Singularidade, né? A singularidade da pessoa, eu acabo com isso, a ideia não é essa. A ideia é que nós temos lá, sei lá, uma peça, enfim, que seja, uma cena, enfim, um sketch, que eles tragam as experiências que ele tem. Nós temos isso como essência, nós vamos fazer isso aqui. Beleza? Aí eles entenderam mais ou menos, vamos fazer, eles vão trazendo coisas. O que acontece com o treino e repetição, a gente vê que tem coisas que estão a mais ali. Aí a gente vai tipo, meio que lapidar, a pessoa vai lapidar, acho que isso aqui não está funcionando agora. A gente pode tirar, até tá muito, tá over, isso aqui não rola. Mas não significa que está tirando a espontaneidade dessa pessoa de pensar. Não, ela pensa, ela tem que pensar ali, por ela mesma. Remodulando algumas coisas que ela já tem, né? Só... O que vai acontecer? É que vai ter coisas a mais ali que vai tirar. A cena não tá no andamento, tá meio que ralentando, tipo, tá meio... Não, isso aqui não é muito bem, mas é ela que está pensando a todo momento. É a pessoa ali. Por isso que você tem prêmios, por isso que você vai em festivais, você tem prêmios lá. Melhor ator, melhor coadjuvante. Mas o cinema também tem. Não, no cinema tem, no teatro. Também tem. Melhor direção, tem essa premiação. Tem. Melhor figurino, melhor música. Então, é isso que eu entrava em contradição comigo, Igor. Justamente por causa disso, porque eu vi essa entrevista dos atores de cinema, teatro, de cinema, televisão. Aí o professor, não, ele deu vida para esse personagem de uma certa forma, então você via o trabalho do ator. E aí quando eu vi a mesma entrevista com o pessoal do teatro, eu via justamente o contrário, o pessoal falando muito do diretor. O diretor me encaminhou para esse caminho e é isso, não. Aí eu pensava, como leigo pensava, cara, então o prêmio do ator ali para Oscar, não sei o que, de coadjuvante e tal, no cinema, na televisão, tá certo, porque o cara é livre para fazer. No teatro já não, então tem que dar o prêmio só pro diretor, porque é o diretor que condicionou o ator. Entendi. Mas você entendeu? Porque a gente vê nas entrevistas, quem é de fora dá essa impressão. Impressões dadas. Dá essa impressão, entendeu? Não, mas tanto que assim, sabe? você vai dar um direcionamento de algumas coisas para ganhar uniformidade no espetáculo. Você tem que criar uma uniformidade na linguagem que você está fazendo, na linguagem que você está despendendo para aquele momento. Você tem que ganhar uma uniformidade. Então tem que seguir algumas coisinhas ali, mas ele tá lá para interpretar, por exemplo, olha... O cara vai fazer o Hamlet do Shakespeare. Ou a mina vai fazer o Ofélia. Sei lá, ou vice-versa. Ou o cara vai fazer o Ofélia, a mina... Não importa. Não importa. Né? Só que, ele não vai... tem ser uma entidade e o cara vai fazer a representação do Hamlet, que não tá ali. Não, ele vai ser o Hamlet dele. Dele, né? Dele do ator. Não tem nem como, né? Não diretor, ele é ator. Isso, não tem como você fazer uma coisa tipo assim, olha, agora eu vou fazer o Hamlet, não sou mais eu. Mentira.
É mentira, né? É mentira. Lógico. Porque é você que tá fazendo. Então você tá dando suas características para aquela personagem ali. Você não fica em branco agora só o Hamlet do Shakespeare. Não! Não é assim que acontece. Tipo, é você fazendo o Hamlet. Você tem um Hamlet. Você tem um Hamlet. E eu também tenho outro. São coisas diferentes. O legal disso tudo é isso. Essas diferenças e nuances que nós temos. Sim. Entendeu? Você não vira uma coisa em branco, o Hamlet agora sou eu. Uma vez você me falou que, quando a gente trabalhava no circo da gente, você me disse que tem gente que coloca o nariz e o palhaço e pensa que é o nariz que segue, é o nariz que guia a pessoa, né? Falando que o nariz transforma a pessoa em palhaço. Uma vez você me falou uma coisa assim, eu fiquei pensando, né? Eu acho que tem uma similaridade com o que você falou, né? Não é o nariz, quando eu ponho o nariz, eu não viro um palhaço automaticamente. Não, assim, por causa do nariz. O nariz, a gente tem a técnica que o nariz guia, né? Mas é uma técnica. Mas assim, você não põe um palhaço tipo, perdi o controle. Pronto, não vou fazer nada. Não, gente, você tá sob controle. Para com isso. Você tem controle. Para com isso. Ó, parem com isso. Não vai dar uma de louco. Não vai dar uma de louco. Você tem controle. Você vai trabalhar aquilo. Você vai criar um raciocínio. Entendi. Para aquilo, a linguagem. Se eu ponho o nariz, eu tenho um raciocínio a partir daquele momento. Então eu vou desdobrar aquilo. Como é que eu vou trabalhar em cima daquele raciocínio? Aí eu começo a ter umas nuances diferentes de como poder usar aquilo. Que assim, que eu normalmente não usaria, mas eu continuo no controle. Isso não é o nariz que controla. Eu continuo no controle, gente. Continuo no controle. Não vai achar que a entidade desce. Agora eu sou. Não! A gente vê essas coisas, né? Pelo menos falando, né? Assim. Não tem uma mesa branca, o cara. Não! Desceu a entidade. Desceu a entidade. Não desce nada, não. Desce nada, não. Não desce nada. Não. Tem que estudar, pô. Porque a gente tem essa impressão. Augusto falou isso, né? Desceu a entidade. Opa, então. Não é assim. Estudar, exatamente. Tem que treinar, arte não é assim. tem que repetir. Arte é trabalho, pô. É trabalho. É trabalho foda. É trabalho pesado. duro. Não é tão simples assim. Escolher um lugar desse, ó, é trabalho. Ô Igor, eu fiquei curioso com uma coisa. Eu vou dar uma voltada. Pode voltar. Tá? Eu fiquei curioso com uma coisa. Você falou no começo lá que você fez engenharia ambiental. Ixi. Aí você tava nos dois. Ixi. Agora eu vou pro outro lado. O cara vai cruzar o neurônio do cara. Eu quero falar do Igor engenheiro. Opa, Cara, é muito chato, muito Tá, careta. como saiu, como é que foi, se chegou a Conte ser, para nós. se não chegou a ser. Eu quero saber isso, cara. O que deu o Igor engenheiro? Não, é que assim, Tá. eu escolhi essa. Tá, essa você profissão. tava nos dois, você parou ali. E aí. Eu escolhi essa profissão, eu sou uma pessoa que lia muito HQ. História em quadrinho. Tá. Muito, assim. Muito, um amigo muito. meu, ó, eu comprava metade da banca, meu amigo a outra, a gente trocava. Então, Nossa eu fazia tudo. Bacana, também é assim. Eu tenho um monte de coleção em casa, eu adoro. Bacana. HQ, mangá, sou geek, gente. Então Eu HQ geek, é gente. nóis. Eu adoro essas coisas. Eu também. E aí, tinha uma minissérie, às vezes saíam umas minisséries muito legais, de umas, tipo, da Image, que é uma, tipo, DC, tem DC, a Marvel, tem Image, que era do Spawn, Dark, enfim, tem vários. Tem, eu não lembro qual que é o do Sandman, que é um quadrinho britânico que é muito bom. E saiu uma acho que eram 3, chamada Faton. Sim. Faton, mano. Que eram seres que eles... eram seres do mar. Não tá funcionando? Tá, mas não com o som. Como assim? Agora vai. Mas tá gravando? Tá gravando, então Mas vai sai ficar no som. ruim? Não. Então, Ficou sei lá bom. o que acontece? Aí tinha essa minissérie Faton, que eram seres que o cara disse que ele trabalhava no seres marinhos, assim, ele estudava aquilo, aí ele encontrou uns seres no fundo do mar. O que me chamou a atenção para fazer a engenharia ambiental foi que eu queria trabalhar com o mar, assim, com seres Marinho. trabalho legal. Estimulado pelo HQ. Foi estimulado pelo HQ. Tá. E aí, só que assim, a engenharia ambiental, ela não me leva para isso. Eu teria que fazer uma especialização, biologia. Era muito mais levada para a química. Mas aqui no ABC, na Fundação Santo André que eu fiz. Eu tinha aqui no ABC, estamos em São Paulo. No ABC. Isso. Já é outra coisa. E aí, tipo, eu fui fazer lá. Só tinha lá. Né? Na FEI e Mauá não tinha. Na FEI, São Bernardo, Mauá, São Caetano não tinha. As top do rolê.
E aí as mais caras também. E a fundação era uma questão, tipo, meio pública, é uma fundação, Sim. né, particular, então o preço era um PPP. outro preço. Na época eu tava lá, eles queriam federar, pra quem tava dentro era legal, mas pra quem tava fora, muita gente de fora ia pegar a vaga que ficava aqui, por fora. Sim. Então eu levei muito pra esse lado, então a minha paixão foi pra esse lado aí. Assim, uma outra coisa também que pra mim é fundamental, eu gosto muito de estudar, então pra mim eu tava lá estudando, eu gostava muito de estudar, tipo, tinha laboratório de engenharia ambiental que a gente ia, na química, ficava lá mexendo nos negócios, eu adorava essas coisas. Mas por causa disso que eu encontrei. E aí, como foi? A transição... Não trabalhou, como é que foi? Não, trabalhei num parque lá, e, eu não trabalhei tanto assim não. Era a antiga caminho Estradas Velhas de Santos, vocês já ouviram falar? Antigamente para ir para Santos, você só ia para Vincheto ou Imigrante. Não, para essa estrada. Você ia por aqui? Por essa estrada. São Miguel Marechal Tito, era Santos. Que assim, não tinha Vincheta, você ia por esse caminho que... São Paulo do Rio. Era 2 vias, que hoje é um parque, que vai de São Bernardo a Cubatão, eu conheço tem monumentos. Tem monumentos, isso, eu conheço. Eu trabalhei lá, eu trabalhava do lado de uma cachoeira, assim, cara. Caramba! E aí, na época lá, eu fiz um caminho chamado Calçado Lorena, que usavam para subir. Primeiros que chegaram aqui no Brasil, aqui na Baixada, usaram para subir. Aí eu fiz um trabalho sobre essa calçada. Eu gostava muito de trabalhar em loco, no lugar. Meu, laboratório é legal? Até um certo momento para mim. Eu gosto de lugar. Tirar foto, pegar, entender que espécie é aquela, depois ver, entendeu? Mas eu trabalhei nisso aí. Durante um tempo. Mas não foi muito tempo não, porque já entrou teatro no negócio e já era tudo. Minha curiosidade era essa, se você chegou a trabalhar. A vida pregressa do porque mas aí chegou, mas aí chegou o teatro no mesmo momento e já tava indo pendendo pro outro lado, entendeu? Tava pendendo pra outra coisa. Beleza. Não ia rolar. Formação de TI. Cara, porque eu gosto de jogar videogame e eu queria fazer jogos. E aí, como é que foi? Esse trabalho. Eu tinha um professor. Aqui você conta tudo, velho. Aqui a gente quer saber de tudo. Eu tinha um professor. Aqui a gente quer saber de tudo. O Japa, né? Ele tem uma linguagem chamada linguagem programada que você tinha que digitar tudo, né? Tinha. Eu fiz. Não, existe ainda. Na verdade, eu tenho um controle maior com ela. Eu programava em Clipper, Pascal, DB, sabe aquelas linguagens? Eu programei tudo tudo isso. Eu fiz isso. O que acontece? E ele era muito bom em C++, esse cara. Ele sabia fazer Tetris. Aqui, ó. Tetris. Sei. Cara, é só ali. Porque se você sabe muito linguagem de programação, você faz qualquer coisa. Eu colecionava todo mês uma revista de videogame, 2 por mês. Cara, você lembra daquela microsistema? É que eu tinha uma que era microsistema, havia tudo que era programa. Eu era meio nerd também. Era uma revistinha que tinha nas bancas. E aí o que acontece? Mas beleza. Na época a gente aprendia por revistinha, né? Na época ele falou que ia me ensinar, eu sempre chegava mais cedo, mas nunca rolou. E a minha ideia de entrar nisso era... Quando eu lia essas revistas de videogame, eu via os caras programando pra Nintendo, não sei o que. Achava massa. Eu achava louco também. Achava massa. Vamos denunciar a idade? Que jogo que era? Jogo? Gostava. Aí pelo jogo a gente já sabe a idade. Eu gostava de jogar Zelda, Final Fantasy. Eu gosto de jogar Resident Evil. Fantasy. Não, eu gostava de jogar Silent Hill. Eu tô jogando até Silent Hill agora. Eu lembro que tinha um programa que se chamava Fantasy. Era os primeiros programas de digitação, né? Com os bonecos e tal. De fazer animação. Eu lembro que eu tinha um programa que eu usava. Street Fighter você já jogava? Eu jogava The King of Fighters, eu jogava Mortal Kombat. Então, mas a minha vontade era essa. Tipo, programar em jogos. Pra ver um jogo rodar. Mas acabou não rolando, porque aí eu fui pra área ambiental, enfim. Sim, trocou muito. Aí foi um rolê desse aí. Já era considerado adolescente ou já tava na vida adulta? Não, super adolescente. Adolescente. Queria fazer isso, sabe? Ver um jogo rodar, viu que o negócio era mais embaixo, tinha que programar, não é moleza. Não é, mas eu curti assim. Porque hoje é mercado de trabalho isso aí, né? Eu comecei a entender que assim, independente da linguagem que você escolhe, você tem que saber a lógica. Tipo, algoritmo. Sim. O algoritmo é fundamental. Se fundamental. você saber o algoritmo,
você consegue programar em qualquer outra coisa. O que você vai ter que entender? Quais são os códigos que você vai usar. Um código de uma linguagem é diferente da outra, mas a lógica... O algoritmo é o mesmo. Mas a lógica, o algoritmo é a você mesma usar a coisa. lógica. Então, você entendendo isso, você consegue... eu vou dar uma estudada a mais nessa porque eu não sei os códigos. Você consegue fazer. Sim. Não é essa, sabe? Existe uma essência de tudo que é a lógica algorítmica, né? Sim, if, não, exatamente. se, É tudo então, isso. É tudo somente se. É isso aí. E o computador vai raciocinar. Claro que é binário, né? Mas eu acho que a essência é essa aí. Mas é isso aí, cara. Mas eu gosto de mexer com tecnologia. Adoro tecnologia. Gosto. Esse negócio de pixel eu acho massa. Você acha o máximo? Pixel. Cara, é gozado que eu gosto de tecnologia, mas não tenho nada disso. Pix. Fazer um pix fazer pra um alguém. pix. Mandar pix. Isso Eu tem a ver acho. com blockchain, sei lá. Mas assim, eu acho massa, porque assim, cara, você acaba não trabalhando mais com dinheiro na sua mão, cara. É. É mais fácil. transferência Eu ainda automática. ouvi gente falando assim, gente, se certo, eu tenho que ir lá na boca do caixa com o RG na mão. Eu falei, cara, você quer voltar no cheque? Então, Pelo amor, Igor, cheque. eu acho o máximo. Eu também sou muito fanático. Eu gosto. Sou Então, entusiasta mas da no tecnologia. Brasil é foda, bicho. Os caras Investimento aumentam investimento golpe. de tecnologia. Sim, mas eu acho que é cara, em tudo. isso ó. que é foda. Só que eu acho que é em tudo. Acho que você tem que tomar Então, é tudo. Você tem que tomar cuidado. Acho que a questão é você tomar cuidado, mas a gente também não pode, por causa disso, não fazer mais e Não dificultar fazer, a nossa né? vida. Porque Tá. facilita muito. Facilita muito. As Nossa, pessoas cara. recebem, serviços são trocados e pagos ali. É muito fácil. Exato, cara. E você não precisa nem no banco, Uma meu. mocinha me vendeu uma trufa no carro, dentro do posto. Ela passou lá, olha, São Pix, pá. trufa aqui. Passa no Pix, passa, pagou, foi embora. Mas é Viu? isso, cara. Tem uma moça que vende lá trufa na minha escola. Eu passo só Pix pra ela. Ela me vende, ó. Já te dei aí, ó. Toma. Tá Aí, ó. feito. Cara, é muito fácil. Eu acho muito... utilizando a seu favor, é muito legal. Cara, é uma coisa assim, ó. Fantástica. Ô, Igor, quais são os projetos pra frente? O que você está fazendo? Os seus projetos que você tem agora? Que você tem pra frente, que você imagina? Agora, eu entrei no mestrado agora, né? E, por enquanto, eu tá estudando para ele, desenvolvendo um projeto, né? Ele. São 2 anos, né? A minha 2 anos e a minha defesa seria em 2024, metade de 2024. Metade de 2024. Por enquanto é isso. Assim, Foco nesse projeto, né? foco nesse projeto, tô dando aula na Escola Municipal de Arte. É o meu trabalho, meu ganha-pão. Tá com alguma peça? Então, por enquanto, a gente tem esse memorando para colocar para rodar. Eu falei para vocês aqui para colocar com o público. Precisamos colocar com o público. Nós vamos fazer, sei lá, dos editais que tem aí abertos, festivais e mandar. Dessa, com teatro didático, a gente está um pouco parado por causa da pandemia, mas a gente ano passado fazia entrevista com grupos e artistas falando sobre... Fala o canal pro pessoal. Teatro Didático da Unesp, no YouTube. Tá? Tem no YouTube, Facebook, Instagram. No YouTube tem as entrevistas que nós fizemos com 6 grupos. Nós falamos sobre as poéticas dos grupos e como eles estavam lidando com a pandemia, né? O artista ou o grupo lidando com a pandemia. Nós estávamos com esse projeto, demos uma parada porque teve a questão do final do ano e o começo do ano foi um pouco difícil para algumas pessoas, né? De começo e tal. Mas a ideia nossa é voltar também isso. Voltar aos espetáculos que nós temos aí em repertório, né? Mas não temos uma data assim específica de quando voltar as coisas. Entendo. Não temos. Mas estamos nisso aí. Essas são as minhas questões por agora. Mas as coisas estão... Mas assim, é que a minha vida é muito dinâmica. Já vou dizer, porque dinâmica. fica... Vou sair da escola e vim pra cá. É verdade, pessoal. Eu saí da escola e vim pra cá. Pouco tempo que eu liguei pra você estava trabalhando com TI. Então, esse TI que eu tava tava trabalhando fazendo TI. bico no TI. É um freela que eu fazia, É. fazia configuração de máquinas para poder sobreviver, porque não... Né? Quem vai pagar as contas? As coisas estão vencendo, Na porque... verdade, no mundo de hoje a gente tem que ser assim, né? Tem que ser versátil, mas dinâmico, não porque tem assim, como. a minha área foi tudo cortado.
O que acontece? O TI não foi cortado. Eu falei, então vamos fazer onde tem, né? Esse trabalho aqui por enquanto. Né? Hoje eu não consigo mais porque eu dou aula e, tipo, do trampo lá, eles ficam 8 horas por dia e não tem como. Você tá dando aula direto agora? Então, segunda a sexta e, tipo, o trampo quando vem é o dia inteiro, então não dá. Mas enfim, é isso. Foi uma fase. Foi outra. É isso, né, cara? A nossa vida é cheia delas, né?